Fala pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao canal do Pitaco Certo. Aqui eu trago as melhores análises e palpites dos 10 jogos mais quentes do dia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e ative as notificações para receber dicas todos os dias. E não esqueçam que no final do vídeo ficam os bilhetes prontos. Então vamos para os 10 pitacos mais quentes do dia deste sábado, dia 20 de janeiro de 2024, com placar exato e duas opções médias por jogo. Então vamos para o nosso primeiro pitaco do dia pela 21ª rodada da Inglaterra Premier League. Temos a equipe do Arsenal contra a equipe do Crystal Palace. A equipe do Arsenal, quarta colocada no campeonato, nos seus últimos jogos tem uma vitória, um empate e 3 derrotas. Já a equipe do Crystal Palace, 14ª colocada do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 2,5 gols, com segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 2-1. E vamos para o nosso segundo pitaco do dia pela Espanha La Liga, 21ª rodada. Temos a equipe do Valência contra a equipe do Atlético de Bilbao. A equipe do Valência, 8ª colocada do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e 1 derrota. Já a equipe do Atlético de Bilbao, 3ª colocada do campeonato, nos seus últimos 5 jogos vem invicta com 5 vitórias. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção ambas as equipes marcam e um possível placar exato de 1-1. E vamos para o nosso terceiro pitaco do dia pela Alemanha, Bundesliga, 18ª rodada. Temos a equipe do RB Leipzig contra a equipe do Bayer Leverkusen. A equipe do RB Leipzig, quarto colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, um empate e 1 derrota. Já a equipe do Bayer Leverkusen, líder do campeonato, nos seus últimos 5 jogos vem invicta com 5 vitórias. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção ambas as equipes marcam e um possível placar exato de 2-1. E vamos para o nosso quarto pitaco do dia agora pela Itália, 21ª rodada da Série A. Temos a equipe da Roma contra a equipe do Verona. A equipe da Roma, 9ª colocada no campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já a equipe do Verona, 18ª colocada do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 derrotas. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 2-0. E vamos para o nosso quinto pitaco do dia agora pela Copa da França, 16avos de final. Temos a equipe do Orleans contra a equipe do PSG. A equipe do Orleans, que nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas 1 derrota. Já a equipe do PSG, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas 1 empate. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 2,5 gols, com segunda opção fora para vencer e um possível placar exato de 2-1. Então vamos para o nosso sexto pitaco do dia agora pelo Brasil, Campeonato Paulista, primeira rodada. Temos a equipe do Red Bull Bragantino contra a equipe do Água Santa. A equipe do Red Bull Bragantino, que nos seus últimos 5 jogos tem apenas 1 vitória e 4 derrotas. Já a equipe do Água Santa, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e 1 derrota. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 2-0. Vamos para o nosso sétimo pitaco do dia, ainda pelo Campeonato Paulista, primeira rodada. Temos a equipe do São Paulo contra a equipe do Santo André. A equipe do São Paulo, que nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Já a equipe do Santo André, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 2,5 gols, com segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 3-0. Então vamos para o nosso oitavo pitaco do dia, ainda pelo Brasil, Campeonato Cearense, primeira rodada. Temos a equipe do Fortaleza contra a equipe do Horizonte. A equipe do Fortaleza, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates. Já a equipe do Horizonte, nos seus últimos 5 jogos tem 3 derrotas e 2 empates. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 2-1.
E vamos para o nosso nono pitaco do dia, agora pelo Campeonato Pernambucano, terceira rodada. Temos a equipe do Sport contra a equipe do Santa Cruz. A equipe do Sport nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Já a equipe do Santa Cruz nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E a primeira opção para esse jogo vamos para menos de 3 gols e meio, com a segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 1-0. Então vamos para o nosso 10º e último pitaco do dia, agora pelo Campeonato Gaúcho, primeira rodada. Temos a equipe do Caxias contra a equipe do Grêmio. A equipe do Caxias nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já a equipe do Grêmio nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 1 gol e meio, com a segunda opção fora para vencer e um possível placar exato de 2-1. E estes aqui foram os 10 pitacos mais quentes do dia, pessoal. Espero que todos tenham gostado e fiquem agora com os bilhetes prontos. Até a próxima!